Tu gosta de série? Tu gosta de referência? Tu gosta de Stephen King? Tu gosta de filme dos anos 80? Você gosta de nostalgia? Você gosta de personagens carismáticos? Você gosta de coisas legais? Então você tem que assistir Stranger Things, se é que você já não assiste. E se você assiste, você tem que ler Stranger Things. Em parceria com a editora Darkside, a gente recebeu Stranger Things. Gente, esse livro é um compilado pra quem ama Stranger Things e os anos 80. Tem todas as referências aqui a livros, a séries, a filmes, a músicas e tudo que engloba o universo da série, que a gente sabe que é sim cheio de referências, não só os anos 80, como a 90, às vezes 70, 60, enfim. É um grande compilado com todas as referências e como a série aborda a personalidade de cada personagem. Eu acho que esse livro, acima de tudo, é um tributo, uma carta de amor à época, sabe? Assim como o livro, a série também é isso e todo mundo gosta muito, até quem não nasceu na época, que é o nosso exemplo. Nesse livro a gente vai ver como os irmãos Duffer começaram a sua carreira de cineastas. Eles começaram com um filme chamado... Eles começaram com um filme Escondidos. Eu nunca ouvi falar na minha vida. Eles começaram muito pequenos, é um filme de terror, acho que é independente. De baixíssimo orçamento. Pra vocês terem noção, o roteiro de Stranger Things foi recusado pelo menos 20 vezes. Eles levaram pelo menos 20 nãos na cara. Até a Netflix dizer sim. Graças a Deus, né? Muitíssimo obrigada. A Netflix ela erra muito, mas quando ela acerta, né? Tipo, como é o nome do filme do Will Smith? Projeto Gemini? Não, o da Netflix, amor. Ah, Bright. Nossa, é muito ruim. É muito ruim, cara. No decorrer da série, a gente vê os irmãos sempre falando e mostrando muito do que eles mais gostam. Um exemplo disso é várias referências a Stephen King. Stephen King é um autor que eu gosto um pouquinho, assim, e ele é basicamente a base pra tudo. Basicamente a base é foda. Mas é basicamente a base pra tudo que se trata Stranger Things. Eu acho que a maior referência de todas as Stranger Things é It, a coisa. Que hoje em dia todo mundo tá careca de saber o que é, porque tivemos 2 filmes aí extremamente bem sucedidos de bilheteria, então se você não sabe o que é, shame on you. Além de Stephen King ser muito presente na série, ele foi um dos autores mais vendidos na década de 80, então tem toda uma atmosfera e um porquê dele estar sempre na série. São diversas referências que a gente tem ao Stephen King. Fora It, a gente tem Conta Comigo, né, que trata-se de um grupo de amigos indo atrás de um corpo. Inclusive tem um episódio onde eles acham o corpo do Will. Se você não assistiu, toma spoiler. O episódio se chama The Body, o corpo, que é o nome original do conto que inspirou o filme Conta Comigo. Temos também referências ao Iluminado, com a mãe do Will pegando um machado batendo na parede. A Incendiária, Carrie a Estranha com a Eleven, todas essas referências vêm de Stephen King de alguma maneira. E esse não é o único Stephen que temos associado a Stranger Things. Existe também um diretor pouquíssimo conhecido chamado Steven Spielberg. Steven Spielberg ele é diretor de filmes pouquíssimos conhecidos como Tubarão, pra começar, né? Que é o melhor filme de monstro já feito. Se você não concorda, você tá errado. Eu nunca assisti. Você devia, é muito bom, você ia gostar. ET é uma referência fortíssima em Stranger Things, com a Eleven lá se fantasiando toda, remetendo a cena em que o ET se fantasia também. E dentro do Spielberg temos ainda referências a Indiana Jones, pouquíssimo conhecido, né? E Contatos Imediatos de Terceiro Grau, que eu considero um dos melhores filmes de alienígena da história. Temos ainda referências a Jurassic Park, ó, spoiler da terceira temporada, se você não quiser ver, pula aí 30 segundos no vídeo. Tem uma cena que o Steve e a Robin, maravilhosa Maya Hawke, estão no carro e eles estão sendo perseguidos pelo monstro gigante, o Mind Flayer. E ele tá vindo atrás deles e perseguindo eles. E isso remete à cena que o Tiranossauro Rex está perseguindo o Jeep no Parque dos Dinossauros, no Jurassic Park. Tem ainda referências de Gremlins, os Goonies e diversas outras coisas. A gente sabe que Stranger Things é uma metralhadora de referências, então não tem como a gente ficar aqui o vídeo todo falando todas as referências, porque ia ter 3 horas de vídeo. Mas eu acho que uma das referências mais fortes que Stranger Things tem
vem do Scanner, Sua Mente Pode Destruir, que são crianças que são experimentos do governo, que tem poderes e tal, que remete muito a Eleven. Menções ao Enigma de Outro Mundo do John Carpenter, que é meu filme de terror favorito. Hora do Pesadelo, Evil Dead e diversas outras coisas. E é claro, o Demogorgon nada mais é que uma homenagem ao nosso queridíssimo Alien. Mas vale dizer uma coisa. Que? O Alien daria um pau no Demogorgon, que o Demogorgon não ia nem entender o que aconteceu. Sendo crianças nos anos 80, eles obviamente assistiam muitos filmes da época. Então a gente vê a paixão dos meninos por Star Wars, por Caça-Fantasmas principalmente, que é maravilhoso, cara. Eles se vestem de Caça-Fantasmas no início da segunda temporada. É muito fofo, gente, sério. E O Lucas e o Mike brigam pra ver quem vai ser o Venkman. Eu não discuto com eles porque o Venkman era o personagem mais legal. There's something strange in the neighborhood. Are you gonna come? Ghostbusters. A gente tem um personagem que eu acho mais ou menos na série, que é o Jonathan. Mas ele tem um gosto musical muito bom, que ele tá fazendo o favor de apresentar pro irmão dele, o Will. sim. E uma dessas músicas foi o carro-chefe da trilha sonora da primeira temporada, que foi Should I Stay or Should I Go, do The Clash. Enfim, o Jonathan ele é um adolescente estereotipado, né, daquele bem outcast que a gente conhece, já viu em diversos filmes. E de todos os estereótipos da série, ele, na nossa opinião, é o mais forçado. Eu acho ele meio aleatóriozão, beleza, que ele tem que ajudar o irmão dele, ficar lá na caçada. Mas eu acho um personagem extremamente parado e que não tem nenhum objetivo na vida. Fazendo frente a isso, a gente tem o melhor estereótipo da série, que é um dos melhores personagens da série, que é o Steve Cabelo Harrington. Perfeito. Ele é o babaca, o pela-saco, que tem sua redenção. Cara, é demais, mano. É anos 80 puro. É muito anos 80 isso, cara. Ele pega o bastão no final e vai dar porrada no Demogorgon. Tu não perdoava? Eu perdoava, vai. Assim, no final da primeira temporada eu tava odiando esse personagem, mas na segunda temporada ele virou o pai do Dustin e eles são a dupla perfeita. Vamos aproveitar e falar das crianças, começando com o Dustin, interpretado pelo Gaten Matarazzo. Melhor personagem. O Dustin, ele é muito carismático, cara. Ele é incrível, incrível, incrível. O ator é muito talentoso, né? Muitíssimo. Ele canta muito. E ele é muito engraçado também. Ele fazia Broadway, fazia Les Miserables. Temos o Mike, que é uma espécie de líder do grupo. Ele é o estereótipo do líderzinho e tal, do grupo de crianças que a gente tinha no Conta Comigo, a gente tinha nos Goonies. Eu acho que das crianças, assim, em questão de atuação, o Finn Wolfhard, ele é o ator mais completo. Só que a série nem sempre explora o personagem dele como deve, sabe? Ele tem sim uns momentos que ele brilha. Na segunda temporada tem uma cena dele com o Sheriff Hopper na cabana, que eles estão brigando. E eles atuam muito bem, os dois atores, cara. Mas destaque pro Finn Wolfhard porque ele é muito novo, então é incrível, sabe? E ele já fez várias coisas depois da série, então ele tá aí na mídia direto e ele ainda tem uma banda, ele é muito empreendedor. Então, tipo, a gente ainda vai ver muito dele por aí. Muito, muito. Temos a Eleven, né, que é a heroína, é a girl power total, baseada na Carrie, estranha totalmente. Ela é a menina super poderosa, né, tem esses poderes telecinéticos. No início de Stranger Things, na primeira temporada, a atriz ela tinha um peso dramático muito grande que, na minha opinião, foi se perdendo muito com o passar da série, sabe? Eu, de início, achava ela uma atriz nata, foda. E com o passar do tempo, eu fui achando ela cada vez mais apagada e cada vez menos expressiva, sabe? Eu não sei, eu perdi aquele mojo com a Millie Bobby Brown. Eu acho ela incrível ainda, ela é muito carismática, mas eu não acho ela tão boa atriz quanto eu pensava que ela era. Eu acho que eu ainda acho. Eu penso que ela ainda é uma boa atriz. Eu acho que foi perdido muito dela na segunda temporada, que teve todo aquele rolo lá, foi atrás da mãe dela e encontrou a irmã dela lá, super aleatória no rolê. E só que pra mim, ela teve uma redenção na terceira temporada, onde ela vira uma adolescente normal, dá seguimento à sua vida, sabe? Ali eu vi que ela pode ir mais pra frente. Eu acho que isso também se perdeu porque os outros personagens ganharam muito foco. Então, acho que o destaque que seria ela ficou um pouco de lado pra poder desenvolver os outros personagens e os outros ciclos. Todo mundo foi crescendo demais e ela ficou a mesma coisa. Isso meio que diminuiu um pouco a personagem. A gente não vai ficar aqui falando de todos os personagens porque é personagem pra caramba. A gente tá falando só dos nossos favoritos. Ainda tem o Lucas e a Max.
Tem o Billy, que é irmão da Max, que ele é um personagem que, quando ele chegou, ninguém... Eu, particularmente, nem gostei do personagem e tal, mas... Foda-se, sabe? Na terceira temporada ele teve um crescimento muito grande, ele se tornou um vilão, o ator mandou muito bem, ele foi uma das melhores coisas da terceira temporada, cara, que teve muitas coisas boas. Temos a nossa queridíssima Winona Ryder. Mano, assim, o foco de Girl Power seria da Eleven, mas eu não consigo lidar com a Joyce em cena. É muito maravilhoso, ela é uma mãe desesperada pra defender o filho dela, pra ir atrás do filho dela. E, mano, destaque pra mim é ela. Ela é incrível, ela é muito, muito incrível. E temos o herói da série, né? Que é o nosso querido Hopper, David Harbour. Nossa, eu gosto muito desse personagem porque na primeira temporada a gente ficava, esse cara é marrento, não sei o quê. E aí, tipo, toda a história dele por trás, com a filha dele. E todo o problema que ele teve com a mulher dele. Foi tipo, meu Deus, eu só quero chorar, sabe? Em questão de profundidade, eu creio que o Hopper seja um dos personagens mais profundos da série. A questão é que a série ela tem mais trabalho de atuação do que de desenvolvimento de personagem. A gente não vê muito os personagens saindo do estereótipo que eles são mesmo. O Hopper sendo uma exceção e o Will também sendo uma exceção, que talvez seja a criança mais importante do grupo, porque ele foi o menino que passou um tempo no Upside Down. A premissa da série começou com o sumiço do Will, e se tornou uma coisa muito mais grandiosa que isso. Ele é um personagem que sofreu muito. Ele é o único personagem que demonstra mais sequelas assim, de todas as coisas que aconteceram, até porque ele foi o que sofreu mais. E o No Snap, que é o menorzinho dos atores, né, um fofo, ele manda muito bem. Sobretudo na segunda temporada, que é particularmente a que a gente gosta menos, mas que ainda assim tem alguns momentos que brilham. Essa questão do estereótipo que o Renan falou, eu acho que é bom. Porque é muito referente aos anos 80, tudo era muito estereótipo, sabe? E consumir isso agora e ainda ser um ponto alto, e ainda ser uma super venda, uma super bilheteria da Netflix, dá pra ver que dá pra pegar coisas antigas e trazer pra agora. Por exemplo, Dungeons and Dragons. O próprio nome do monstro que eles enfrentam, o Demogorgon, e depois o Mind Flayer, vem do RPG, que é uma coisa que eu particularmente consumi minha vida toda. Sempre joguei RPG, adoro, assim, tô aqui mongolão, adulto, e ainda assim gosto de pegar meus dadinhos, vestir uma capinha e por aí fingir que eu sou um guerreiro. Que é uma coisa que é muito intrínseca dos personagens, que com o tempo foi se perdendo, mas acho que faz parte, porque as crianças vão crescendo e vão deixando essas coisas pra lá. Eu nunca deixei, mas... Além de tudo isso, tem toda uma ambientação foda. É muito incrível como eles conseguem trazer realmente os anos 80 pra tela da televisão. E a gente que nunca viveu isso, pesquisar e ver que é realmente daquela época é muito legal. Tem umas coisas muito interessantes nesse livro, que ele fala como as crianças desapareciam naquela época. E isso não é, tipo, só da série. As crianças desapareciam, a foto delas eram colocadas em caixas de leite. E aí todo mundo ficava procurando por elas. Eu acho que um dos fatores disso é a negligência familiar. Como não tinha tanto perigo naquela época, as crianças podiam ir e vir como que queriam, ir de bicicleta na casa do amigo, jogar. E aí elas desapareciam e é toda uma ambientação e tem tudo isso na série, do Will desaparecendo, dele tá de bicicleta com uma certa liberdade. E aí a mãe dele pirar porque ela era ausente e não tinha como estar com ele 100%. A gente ainda tem nessa ambientação dos anos 80, que é extremamente bem feita com figurinos e locações, a gente tem ainda a atmosfera, aquele clima de Guerra Fria, de todo mundo com medo daquele inimigo soviético, governo Reagan e todas essas coisas, ainda por cima jogando uma trilha sonora incrível. Uma série que toca David Bowie só pode ter uma trilha sonora incrível. Sério, se você toca David Bowie, sua trilha sonora já é incrível. E eu acho que a gente vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Stranger Things é uma série que a gente gosta muito. É uma das melhores que tá, assim, ongoing agora, sabe? Fora as que já acabaram. Eu acho que junto com Mind Hunter e Living With Yourself e algumas outras séries, compõe como as melhores produções que a Netflix já fez. Nossas redes sociais estão aqui embaixo, você pode seguir a gente clicando aqui, a gente vai deixar o link para adquirir esse livro aqui embaixo, e se você adquirir pelo nosso link, você nos ajuda a crescer. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.